Vamos à palavra de Deus. Gostaria de ler com vocês Marcos 11, 24. Marcos 11, 24 diz o seguinte: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Creiam que já o receberam e assim sucederá. Quero conversar com vocês um pouquinho a respeito desse texto nessa manhã e quero falar a respeito do Espírito Santo, qual é a função dele e com relação à palavra de Deus. Ontem tivemos uma mensagem maravilhosa do nosso pastor Pio Carvalho e aprendemos que não somente devemos crer em Deus, mas sim crer na palavra de Deus sobre as nossas vidas. E pensando nisso, parei para pensar e falei assim, uau, a vida do Espírito Santo não tem nada a ver com a nossa ida aos céus. A vida do Espírito Santo tem tudo a ver com a nossa conduta aqui sobre a face da terra. E o Espírito Santo é hoje a pessoa mais importante na face da terra. Sabe, não é alguém que está lá nas Nações Unidas, não é o G7, não é o Putin, não é o Trump, não é o Biden, não é ninguém. É o Espírito Santo de Deus. E por quê? Porque ele é a pessoa escolhida por Deus para completar o propósito de Deus aqui na terra. E Deus quem escolheu ele para finalizar essa tarefa aqui sobre a face da terra. Preste atenção como é importante isso. Filipenses 1,6 diz, eu estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Significa que o Pai nos introduziu o seu Filho. O Filho nos introduziu o Espírito Santo. E eu e você? Introduzimos a quê? E eu e você? Introduzimos quem? Jesus, em João 1,14, diz o seguinte, Jesus é a palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, se Jesus é a palavra, o Espírito Santo é a pessoa que nos capacita para viver a palavra. Então, toda vez que o Espírito Santo se manifesta, toda vez que o Espírito Santo atua, ele se manifesta através da palavra e não fora da palavra. Por isso, hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de como materializar a palavra. Como materializar a palavra. Quero ler novamente esse lindo texto que se encontra em Marcos 11, 24, que diz o seguinte, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Deixa esse versículo ali para mim, por gentileza. Vamos analisar os tempos verbais, tá? Gramática agora, língua portuguesa. Tudo que vocês pedirem em oração está no presente. Vamos lá, presente, pessoal. Repita comigo, presente. Tudo que vocês pedirem em oração hoje, presente. Creio que já o receberam, passado. E assim lhes sucederá no futuro. Prestem atenção, nós temos 3 tempos verbais diferentes aqui, estou falando língua portuguesa. Se vocês prestarem atenção, para vivermos o hoje, tudo que vocês pedirem agora, nesse exato momento, para a sua família, para o seu marido, tudo que vocês pedirem agora, creiam que já foi provido para vocês em Cristo Jesus e que isso será manifestado no futuro. Isso tudo é um versículo só que eu estou lendo aqui. Significa que a nossa oração não está sujeita ao tempo. A nossa oração não está sujeita à temporalidade. Por exemplo, Marta, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Pensa Jesus olhando para isso, tipo assim, mulher, eu não estou sujeita ao tempo. Eu não estou sujeita ao tempo. A incredulidade é quem nos impede de recebermos aquilo que declaramos em oração. Olha o que diz Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Antes de todas as coisas, ele é. Ele não existe, ele é.
Ponto 1, eu já recebi. Repita comigo, eu já recebi. Repita comigo agora como se você acreditasse nisso. Eu já recebi. Amém. Você não consegue crer que você já recebeu se você ainda não tem uma operação do Espírito Santo na dimensão de fé. Como assim? O receber é no Espírito. E o manifestar, o ter, é nos 5 sentidos. Então significa que tudo na sua vida você precisa entender, você precisa crer, você precisa declarar que você de fato recebe no Espírito. E o seu Espírito, quando recebe, consegue manifestar, consegue trazer existência, consegue simplificar, consegue tocar, consegue ouvir, consegue cheirar aqui no mundo terreno. Estão me acompanhando? Significa então que o receber está em uma dimensão e o ter está em outra. Você não consegue materializar aqui no natural, nos 5 sentidos, se você não recebeu no sobrenatural. Você não consegue materializar no sobrenatural. Você não consegue transformar essa mesa aqui em algo tocável se um dia antes você não recebeu no seu espírito. Tudo antes surgiu da sua imaginação, da sua ideia, você criou ali. Um dia alguém imaginou essa mesa, um dia alguém imaginou esse púlpito, um dia alguém imaginou essa igreja. Quando nós recebemos no Espírito, aí então que nós podemos ter a chance, damos a legalidade e de fato começamos a criar, a estabelecer coisas através dos nossos 5 sentidos. Entenda isso, muitas vezes nós somos focados nos 5 sentidos. Muitas vezes eu e você somos tocados, assim, nós olhamos para as coisas como as coisas que nós entendemos. Sabe, eu não sei se algum de vocês é assim, mas isso não faz sentido, eu não vou fazer. O Espírito Santo não falou comigo, eu não senti aquele arrepio, então não é Ele. Eu não sei o que, eu não consegui ouvir, não, então não é. Não, então não é. Sabe, mas nós não podemos ser, eu e você, não podemos viver a nossa vida como uma vida baseada nos 5 sentidos. Como uma vida de uma pessoa que só vê para crer, que só escuta para entender, que só sente para se sentir amada pelo Pai. Sabe, não tem nada a ver. O meu pai terreno nunca me deu amor, nunca me pegou no colo, então eu não consigo entender o amor do Pai Celestial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o Criador dos céus e da terra tem a ver com um abraço do seu pai físico aqui? Nada. Mas a gente não entende isso porque a gente fica tentando andar baseado nos 5 sentidos. De acordo com o que a ética moral diz. De acordo com o que a nossa cultura diz. Que se teu pai não te dá abraço, ele não te ama. Mas não tem nada a ver. Por quê? Porque o nosso espírito está em comunhão com o Espírito do Pai. E quando nós entendemos que o receber é no Espírito, que a nossa vida é espiritual, que nós caminhamos ali para depois começar a materializar as coisas aqui, através dos 5 sentidos, aí a história muda. A história muda. Deus nunca quis que vivêssemos por aquilo que nós conseguimos ver. Sabe por quê? Porque a vista é uma visão dos olhos, mas a visão é uma função do coração. Como assim? Os olhos, a nossa vista, tá? Tenho 2 olhos, a nossa vista, o que eu estou vendo aqui nesse exato momento. A nossa vista é inimiga da visão, porque a vista se limita à capacidade dos olhos. E a visão caminha de acordo com a limitação da sua imaginação. Escuta o que eu estou te falando. Os olhos são inimigos da visão, porque a vista é limitada à capacidade dos olhos. Eu não consigo, por mais fé que eu tenha aqui, por mais que eu me declare, Jesus Cristo, eu não consigo ver o que está depois daquela porta ali. Não tem como. E se você fala para mim que você consegue, você está mentindo, porque não tem como. Vocês estão todos virados para cá. Vocês estão vendo o que tem aqui. Vocês não estão vendo o que tem atrás de vocês. Assim como eu estou vendo o que tem aqui e não o que está aqui. Por quê? Porque nós somos limitados pelo que a minha visão alcança. Pelo que a luz ali ilumina. Agora a visão não. A visão eu posso me imaginar, fechar meu olho aqui. E eu estou me imaginando lá no topo de uma montanha. Sabe, com neve. Eu posso imaginar que eu estou num deserto. Eu posso me imaginar voando.
Eu posso me imaginar, talvez, não sei se alguém aqui tem algum problema, ou uma pessoa sem perna, fecha os olhos e consegue se imaginar com perna. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Porque quando você para e você fala assim, não, ei, aonde que eu consigo me ver? Você consegue. Deixa eu dizer uma coisa. Através da sua imaginação, você consegue imaginar o que você quiser. Não existe limitação para a sua imaginação. Não existe. Existe uma limitação para aquilo que seus olhos enxergam. Mas para a visão, não. Posso te dizer o seguinte, olha só o que diz 2 Coríntios 5:7. Deus nunca quis que vivêssemos pelo que a gente consegue ver. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Sabe, deixa eu te lembrar uma coisa nessa manhã. Pode estar doendo alguma situação que você está passando, mas vai passar. Pode parecer impossível que as pecinhas se juntem nesse quebra-cabeça e você entenda e desfrute de algo, mas calma, viva por fé. Pode parecer difícil conseguir com que o seu filho e sua filha venham aqui na igreja. Calma, não viva pelo que você está vendo. Não viva conforme as circunstâncias estão te dizendo para viver. Não viva conforme as situações, o mundo está dizendo, não. Você foi criada assim, você aprendeu a viver assim. Viva de acordo com isso. Tá tudo bem que você viva com trauma, porque tudo na sua vida foi trauma, né? A sua infância foi difícil, você não conseguiu passar no vestibular né? Tá tudo bem. Não. Sabe, em nome de Jesus, declare, eu sei que eu já recebi. Eu sei que tudo eu posso. Eu sei que quem me direciona, eu sei que quem me guia, eu sei que quem determina os meus passos não é a vista desses olhos, não são os meus pés que caminham, mas sim é a palavra de Deus. E eu creio que hoje eu posso receber no meu espírito, e se for necessário eu levo comigo a cura do Senhor, a saúde de vida para os lugares onde eu entrar. Sabe, precisamos de fato entender que são dimensões diferentes. Luísa, você está falando muito. Não, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já sabem. Eu sei que em 28 anos a comunhão cristã exala amor. E vocês mais do que nunca sabem que a vida é espiritual. A vida é espiritual. Sabe, esses dias a gente estava tendo uma reunião da nossa equipe do Aba Jovem, falando isso a muito vocês, nossos jovens, e a gente estava aqui naquela capela ali, só com os líderes. E daí o Ron falou, Luiz, ora para a gente encerrar. E eu orei. E nisso, no meio da minha oração, eu falei assim, Deus, eu quero declarar que as pessoas vão se sentir atraídas à sua presença. Elas vão chegar nessa porta aqui, nem sabendo o que era aqui. Vão assim, sabe, imã, sabe, né? Começa, e elas vão se sentir atraídas aqui e vão entrar. Em nome de Jesus, amém, amém. Daí faltava 5 minutos para começar o grupo familiar, eu olhei, né, preparei as crianças ali, vamos. Quando eu saí da porta, eu estava aqui nessa capela de baixo. Eu levei um susto, estava até uma apacentadora comigo. Eu levei um susto porque tinha um cara com uma mochila assim, ele, oi, isso aqui é uma igreja? Aí eu pensei assim, nossa, como é que o cara vai parar lá? Ele atravessou tudo aqui para me perguntar lá se aquilo ali era uma igreja, se aqui era uma igreja. Aí eu, sim, daí ele, e aí, como é que funciona? Aí na hora o Espírito Santo me falou, Luísa, você acabou de declarar, você acha que está de brincadeira? Você declara, você recebe no seu espírito, eu vou materializar. Amém. É verdade. Aleluia. E eu fiquei assim, mas é claro, venha. É sua primeira vez aqui, sim. E eu vim, né, porque eu sabia que eu tinha que, né, começar a ajeitar minhas cadeiras ali para o grupo familiar. E eu vim conversando com ele. E ele falou, não, eu estava passando aqui na frente e me deu vontade de entrar nesse lugar. E eu por dentro assim, tipo assim, yes! E a minha alma ao mesmo tempo, tipo assim, nossa, mas tão rápido, né? Porque, tipo, né? Porque, né, somos corpo, alma e espírito. E eu mandei minha alma calar a boca, porque não é ela quem governa, na verdade. Falei, o espírito está conectado com Deus e aleluia, glória a Deus, que não é você. Senão, se dependesse de você, ia ter que esperar 10 anos para alguém se sentir atraído. Mas não, no Espírito nós declaramos, no Espírito nós recebemos, e aqui, sobre a face da terra, materializamos, concretizamos. Podemos ver, podemos desfrutar. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sabe, você consegue declarar comigo nessa manhã, eu vivo por fé
e não pelo que eu vejo. De novo, eu vivo por fé e não pelo que eu vejo. Amém? E o meu ponto 2 dessa mensagem é: eu já materializei. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10 diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Sabe por quê? Porque não tem como ver. O que Deus tem para você é ilimitado. Como que Ele vai limitar algo só para você ver, só para satisfazer você? Ai não, eu vou limitar algo para que meu filho entenda, né? Pelo menos 10% daquilo que eu tenho para ele. Não tem como. Olho nenhum viu, não tem como. Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para mim e para você. Não é possível limitar, não é possível colocar numa caixinha, não é possível determinar, tentar juntar as pecinhas para aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não tem como. Mas Deus, 1 Coríntios 2, 9 ali, o 10 aí, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. É por meio do Espírito. Não é pela sua alma, não são pelos seus desejos, por algo que você quer, por algo que você almeja. Outra versão diz: as coisas que as pessoas jamais viram, nem ouviram, nem sequer puderam imaginar, foram as que Deus preparou para os que o amam. Sabe, eu gostei dessa versão porque falou as coisas. E quando falamos a respeito de coisas, não estamos mais falando a respeito do intocável. Porque quando a gente fala coisas, eu e você, a nossa mente entende que são coisas, que é possível tocar, ouvir, sentir. Coisas. Não é mais tocável. E posso dizer uma coisa, não é somente no espiritual, mas estamos falando de coisas tangíveis no mundo material aqui também. E Deus hoje nos diz: eu tenho coisas tangíveis que quero fazer na sua vida, mas que eu vou mandar pelo Espírito. Eu tenho coisas tangíveis, eu tenho coisas tangíveis para fazer na sua vida, eu tenho coisas tangíveis para fazer no seu casamento, eu tenho coisas tangíveis para fazer no seu corpo físico, eu tenho coisas tangíveis para fazer lá no seu trabalho, eu tenho coisas tangíveis para fazer lá na vida do seu chefe, eu tenho coisas tangíveis para fazer enquanto você anda sobre a face da terra. Mas eu preciso que você creia, eu preciso que você desfrute, e eu preciso que você de fato receba no Espírito. No Espírito. Na verdade, existe alguma coisa difícil ou impossível para o Senhor? Porque se está se referindo a alguma coisa, Deus pode fazer, Deus pode mover, liberar, modificar. Olha só, existe uma outra versão, uma versão chamada The Passion Scripture, que ela é em inglês, e eu traduzi para o português para vocês entenderem. Diz assim: coisas ainda não descobertas. Isso aqui continua sendo 1 Coríntios 2,9. Coisas ainda não descobertas, ou que nunca foram ouvido falar. Coisas além da habilidade de imaginar. Essas são as muitas coisas que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Todos aqueles. Quem aqui ama Deus? Todas as coisas. Sabe, olha que lindo! Pelo amor de Deus, vocês estão ouvindo aqui comigo também? Porque me dá vontade de chorar só de ler. Coisas que ainda não foram descobertas ou que nunca ouviram. Coisas além da habilidade de imaginar. Isso significa que eu e você temos a habilidade de imaginar. Mas a palavra de Deus está dizendo, vai além da sua habilidade de imaginar. Lembra que eu acabei de falar para você que se você fechar o olho, você consegue se imaginar em qualquer planeta, literalmente, qualquer lugar do planeta Terra. Você pode se imaginar em Marte? Pode. Você pode se imaginar em Júpiter? Pode. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que eu tenho coisas para nós, além da habilidade de imaginar. Preste atenção, vamos simplificar. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que coisas tangíveis começam a surgir a partir do Espírito. Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. A fé é a prova. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Sabe, parece que a gente está falando grego aqui. E pode dizer uma coisa, de fato é. Porque a gente está lidando de assuntos de outra dimensão. É outra, não tem. Tem como entender isso aqui, Luísa, de acordo com a nossa mente humana? Não. Tem como tentar juntar as pecinhas? Não. Como que eu faço para viver então? Você recebe no seu espírito. Você recebe. Sabe, já foi dado a você. Você não precisa batalhar, você não precisa tentar conquistar, você simplesmente abre as mãos, abre a sua vida e fala assim: Deus, eu não entendo, não faz sentido, sei lá como é que você vai fazer, mas eu creio e eu recebo no meu espírito. Sabe, recebo. Ai, Luísa, mas eu ainda não estou vendo, acabei de declarar sobre a minha vida, a cura e ainda não recebi. Eu recebo, eu recebo. Eu sou uma pessoa que às vezes eu oro, né, por cura e às vezes por mim mesma. Não sei se vocês sabem, mas eu tive 3 filhos, tenho 3 filhos, passei por 3 gestações. E nas minhas gestações, não sei se alguém aqui, né, mulheres já passaram por gestação, mas a gestação tem vários momentos, né, muito bom, muito legal, muito esquisito. E eu olhava para o meu espelho, brava comigo mesma. Porque eu falava assim: eu não aceito ficar enjoada. Eu não aceito, sabe? Eu ficava brava comigo mesma. E eu nunca me esqueço, teve um dia que eu estava no quarto, assim, ruim. E a minha alma falava assim para mim: Luísa, você pode não ir e não fazer tal coisa. É só falar para as pessoas que você está grávida. Todo mundo vai entender. E eu pensava assim: é claro. Né? Tipo assim, eu não posso. Por quê? Porque eu estou grávida. É claro que eu poderia fazer isso. Eu entendo, não. Mas eu falei assim: eu posso, sei lá. Não é uma opção para mim. Mas eu falei: eu declaro sobre o meu corpo físico agora. Não é você quem manda. E eu lembro que eu estava sentada assim na cama e o Espírito falou em mim: você acabou de declarar, por que você está mandando o teu corpo sentar? Ou tipo assim: não, eu estou mal, deixa eu descansar, deixa eu erguer minha perna. Sabe aquela... as grávidas aqui também vão entender. Tem que erguer para o sangue, né? E aquela inchação toda horrorosa. E eu passei pela minha cama assim, e daí eu fui de novo no banheiro. Eu falei assim: você é a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso que tudo que você toca prospera. Por isso que tudo que você fala traz vida. Por isso quem você é, você revela o caráter de Cristo. E naquela hora foi assim, puf! E assim, gente, parece mentira, mas não é. Eu não lembro se eu tinha falado para o Rômulo, mas eu não me lembro o que aconteceu. Mas eu tinha acabado de falar para alguém que eu estava mal. Eu levantei e a pessoa: você não está mal? Eu falei: não. E a pessoa falou: duvido. Eu falei: pois é, né? Foi tão rápido. E posso te dizer uma coisa? A vida é espiritual. Não adianta você tratar de maneira natural assuntos que são espirituais. Mas posso te dizer, decida viver uma vida espiritual. Decida receber no seu espírito e trazer a manifestação sobre o natural, sobre aquilo que é visível, sobre aquilo que é real. Não vou dizer sobre aquilo que é real, porque o invisível também é real. A gente só não vê ele. Mas decida usar a sua boca para declarar, para trazer vida. Sabe, não saiu na primeira vez. Deus, eu creio, eu recebo. Tá, mas eu não estou vendo ainda, eu estou tremendo, está sangrando ainda. Eu recebo. Sabe, precisamos ter uma posição assim. É pela fé que sabemos que tudo existe, que todas as coisas que hoje tocamos e vemos foram criadas pela palavra de Deus. Sabe, é isso que eu falei da mesa. Ou da minha roupa. Tá vendo essa roupa? Ela não começou sendo uma roupa, uma blusa, um macacão. Ela começou na mente de alguém que imaginou uma roupa, que foi atrás de um tecido, que foi atrás de alguém para costurar o tecido, que fez a roupa, que decidiu vender, que decidiu colocar uma etiqueta nela, uma marca, que decidiu colocar num shopping, que decidiu comprar por aquele valor e colocar aquele valor, que eu fui lá, decidi comprar, experimentar e comprei. Percebe? A gente tem mania de achar que as coisas são assim, mas tudo vem da nossa imaginação. Tudo vem do espiritual e a gente não acredita. Não, Luiz, é uma blusa, eu estou conseguindo pegar nela aqui. Não era. Ela era uma ideia. E agora os seus olhos conseguem ver.
O nosso espírito já tem tudo. Sabe aquela solução? E é isso que eu oro. E ainda dá tempo, se você deseja vir para a Nine, venha para a Nine. Porque literalmente descobrindo tesouros, sabe? E eu oro, e às vezes oro com os jovens, e oro assim, eu falo, Deus, eu creio que existem soluções mundiais. Sabe, tratados de paz, eu creio que existem assim, eu não sou dessa área de ciência, mas eu creio que existem algumas fórmulas que Deus depositou sobre a vida de vocês, sobre a vida de alguém que está aqui. E basta um simples clique assim de, acordei, me sonhei com os números 2 na cabeça, escrevi, não entendi nada, levei e a pessoa, uau, você descobriu a cura do câncer. Aí você vai falar, pois é, porque eu estou passando há 17 anos estudando, né, sobre como formular a melhor vacina do Covid. Não! Você vai falar, eu recebi isso no meu espírito. Eu não sei o que é. Eu não sei qual, eu não sei. O que é F, o que é X, o que é G nessa fórmula, eu vou saber. O Espírito Santo me revelou. E eu creio que chegou um momento de nós, das nossas vidas hoje, aqui e agora, recebermos o nosso Espírito e manifestar no natural. Mas posso te dizer uma coisa, não tenha medo quando isso acontecer. Não tenha medo, porque às vezes a sua imaginação vai falar, mas não faz sentido. Pastora, eu dentista, eu advogada, eu médico, não é essa a minha área. Como é que eu vou chegar lá e falar uma coisa dessas? Eu não tenho formação para isso. Você não tem formação para isso, você tem a posição divina para isso. Você chega como quem é filho do dono. Você chega com a posição mais alta do universo. Você chega reinando, você chega usufruindo, você chega mudando. Quando você entra no lugar, o ambiente tem que mudar. Você é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não tem como pessoas ficarem ao seu redor e não se sentirem amadas. Não tem como as pessoas ficarem do seu lado e não sabem o que você tem. Sabe o que está acontecendo? Sabe porque você entrou aqui, eu senti uma paz e não tem como. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida, começou. Se prepare. Se prepare para esse ano, se preparem para os próximos anos. Começou. Se você crê que recebeu no passado, assim será o seu futuro. Tudo que pedirem hoje, tudo que pedirem no presente, se crerem que receberam no passado, se crerem que receberem por causa da obra de Cristo Jesus, vocês vão receber no seu futuro. Tudo, tudo, tudo. Já viram alguém com o dom de tocar algum instrumento? Guitarra ou bateria? Eu acho muito engraçado, por quê? Porque eu tenho alguns amigos bateristas, alguns amigos guitarristas, e às vezes eles estão com o instrumento e estão ali, e às vezes eles não estão com o instrumento, mas eles ficam o tempo todo assim. Vocês já viram ou não? É o tempo todo. E baterista ainda é pior, com todo respeito. Eu amo, até é um dom, né? Mas é o tempo todo batucando prato, talher, imagina ser mãe dessas crianças, ia falar, tá na hora de comer. Sabe, porque... Mas eu posso te dizer, eles não são limitados àquilo ali. Ele não é limitado a isso aqui que está na mão dele. Ele é um baterista, ele é um guitarrista, o dom está nele. Eu e você precisamos ver esse instrumento, precisamos esperar ele emitir um som, para que nós possamos acreditar que isso está ali. Eles não. O Alisson já sabe qual é o dedo aqui, só ele te fazer assim, ele sabe qual nota ele está tocando. E a gente precisa esperar com que esse instrumento reproduza um som. Ele não. E no reino espiritual é igual. Quando você tem algo no seu espírito, nada te para. Quando você tem algo no seu espírito, nada te para. Pessoas não te param, dificuldades não te param. Nada te para. Nada te para. Gostaria de pedir uma gentileza de vocês colocarem de pé. Quero encaminhar para concluir. Deus quer que vivamos de acordo com o que recebemos em nosso espírito e não conforme a vista que os nossos olhos alcançam. Ele te deu a capacidade de não ser limitado pelo presente, mas de ver mais longe do que seus olhos alcançam. Você nasceu para ver além do limite dos seus olhos. Você nasceu para materializar no natural, porque hoje você recebe no sobrenatural. Circunstâncias
situações ou pessoas não te impedem de receber e de materializar hoje o que o Espírito te dá. Hoje sabemos manifestar e materializar a teoria, porque antes de certa forma talvez parecesse distante, mas por causa do mover de Deus, tudo graças ao Espírito, isso se manifesta nas nossas vidas. Quero ler mais uma vez Marcos 11, 24. Preste atenção ali comigo. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Eu declaro em nome de Jesus que hoje você recebe no seu espírito, que hoje você desfruta do que já foi lhe provido por Jesus Cristo naquela cruz e no túmulo vazio. Hoje você desfruta em todas as áreas da sua vida. Sabe, nesse momento feche seus olhos, ore aí e fala: eu declaro, eu recebo no meu espírito. E declare hoje o que você recebe no seu espírito. Declare, use a sua imaginação, abre sua boca, aproveita esse momento. Eu recebo no meu espírito. O que você recebe hoje no seu espírito? Porque o que Deus tem para você é ilimitado, mas Ele precisa que você use da sua boca para dizer de fato: eu recebo isso no espírito, para que Ele possa materializar hoje aqui no reino material. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida aqui, Pai, de todos que estão aqui nessa manhã, em casa nos ouvindo. Pai, eu quero declarar que hoje no Espírito eles recebem a sua obra completa, Pai. E assim lhes sucederá, Senhor. Pai, que eles caminhem conforme a sua palavra, não conforme os desejos dos corações deles, mas conforme a sua palavra, que ela dê a direção, que ela seja o norte, Pai. Quero declarar saúde sobre os corpos físicos, quero declarar, Senhor, provisão financeira, quero declarar a paz que excede todo entendimento, diálogo entre maridos e mulheres, Senhor, diálogo entre os filhos. Deus, eu quero declarar planos de paz e não de mal. Obrigada, Senhor, porque podemos receber no nosso espírito, Pai, e acessar isso aqui sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuem abençoados.